Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que sim, hein? Hoje vamos para a nossa videoaula sobre distribuição das espécies e a história da Terra, tá? Então, capítulo 3, páginas 18 a 23. A gente vai ver um pouquinho da biogeografia, que é esse ramo da ciência que envolve conhecimentos de ecologia, geologia, evolução, paleontologia, tá? E o que a biogeografia estuda? Como que as espécies se distribuem pelo planeta e também ao longo do tempo, tá? Lembra que a gente viu na aula passada que as espécies de cada bioma são adaptadas com as condições ambientais? Por exemplo, posso ter uma planta de clima seco, como o cacto, posso ter um animal adaptado a clima frio, tudo bem? E ela estuda também ao longo da história do planeta. Então, a gente tem aqui, ó, imagens da fauna e da flora do Cambriano, Jurássico, Cretáceo, tá? E lembrando que a gente foca não só em animais, mas também estudo de outras espécies, como plantas, fungos, bactérias, tá? Tanto ecossistemas aquáticos como terrestres, tá? Continuando. Quais são os fatores que influenciam ao ambiente de vida, tá? Então, vamos lá. Recursos disponíveis, ou seja, água, abrigo, né? Capacidade de conquistar novos ambientes, ou seja, de migrar, né? Característica que permita aos seres vivos sobreviver a mudanças ambientais. Então, tem aqui, por exemplo, o urso polar com todo o corpo dele, camada de gordura, pelo, adaptado ao clima frio. Aqui eu tenho uma imagem, por exemplo, da Era do Gelo, mostrando o quê? Que ao longo da história, o planeta passa por diferentes transformações, tá? Ele é dinâmico, o ambiente é dinâmico. Então, o que vai garantir a sobrevivência das espécies é se adaptar a essas mudanças, tá? Além disso, o grau de interferência das atividades humanas, seja queimadas, desmatamento, transporte, poluição, caça, e também influência de eventos históricos, como glaciações, queda de meteoros, tudo bem? Vamos continuar. A gente vai ver um pouquinho sobre a teoria da deriva continental. Não sei se vocês já estudaram em geografia. Essa teoria diz que os continentes eles não são fixos na crosta terrestre, tá? Eles se movimentam, tá? Existe um movimento, tá? E o que acontece? Acredita-se que os continentes todos eram unidos, formando um continente só, que era a Pangeia. E ao longo de milhões de anos foram se afastando. E a gente teve aqui, ó, Laurásia e Gondwana, tipo, por volta de 135 milhões de anos. E atualmente o mundo moderno com a formação dos continentes que a gente conhece hoje, tá? Essa é o que diz a teoria da deriva continental, tá? Que os continentes, né, se mudaram de localização e tudo mais, tá? E tem vários fatores, provas que evidenciam isso, como por exemplo, o formato dos continentes atuais, que é como se eles fossem todos encaixados, olha, uma imagem animada da teoria da deriva continental. Fora que existem rochas muito semelhantes encontradas em continentes diferentes, como, por exemplo, rochas presentes na costa, no litoral sul-americano e no litoral da África, tá? E fósseis de animais e plantas em continentes diferentes, ou seja, como se eles viviam nessas regiões e com a separação dos continentes, essas espécies se separaram. E é por isso que a gente encontra fósseis delas em continentes diferentes. Virando a página, a gente também tem essa explicação de placas tectônicas. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a crosta terrestre ela não é contínua, mas ela é formada por vários blocos, como se fosse um quebra-cabeça. Oh, isso aí. E eles se movimentam? Sim, se movimentam. Aí aqui a gente tem, ó, as placas tectônicas identificadas. Tá? A gente, por exemplo, aqui a gente está no Brasil, ó, na placa sul-americana, bem no meio da placa sul-americana, tá? Existem países que ficam bem no encontro de placas tectônicas, tudo bem? Como, por exemplo, aqui ó, no Caribe, tudo mais. E o que isso influencia? O movimento dessas placas tectônicas podem causar fenômenos de impactos ambientais, tá? Como, por exemplo, o que a gente vai ver agora. Tem vulcões, terremotos, tsunamis. Olha aqui um vulcão. E aqui uma imagem do Vesúvio, tá? Foi o vulcão que atingiu a cidade de Pompeia, muito famosa, tá? Ou seja, a gente vê então que não é só vento, maré, tempestade que muda o relevo, mas fenômenos causados pela movimentação das placas, como por exemplo os vulcões, que são aberturas na crosta terrestre, tá? Placas que se afastaram, tá? A gente tem terremotos, olha, já estou na página 28, tá? Também chamados de abalos sísmicos. Olha aqui a imagem, vou ampliar aqui para vocês, tá? O que acontece? Todo terremoto, todo abalo sísmico vai ter o quê? O hipocentro,
tá? Que é o ponto de deslocamento dessas placas tectônicas. A gente vai ter uma falha na rocha que vai ser causada por esse terremoto, tá? E o epicentro, tá vendo? Ou seja, o ponto em que o terremoto atinge a superfície terrestre. Tá vendo esses círculos, essas ondas? A gente chama de ondas sísmicas, tá? Que é onde ele pode alcançar, ou seja, o impacto dele, tá? Aí a gente pode ter destruição de cidades. Olha aqui uma foto antes e depois de um terremoto. Tudo bem? Altera a paisagem, pode até mesmo ameaçar provocar a extinção de espécies. Eu tenho aqui tsunami, tá? Ou seja, um abalo sísmico lá na placa tectônica abaixo do oceano e agita e forma ondas, tá? Ondas de grandes magnitudes. Tanto é que eles até colocam placas em praias que tem risco de acontecer tsunamis, tudo bem? A gente pode impedir que essas catástrofes aconteçam? Não, gente, é da natureza, a gente nunca vai impedir isso. Mas a gente pode usar a tecnologia para prever, descobrir quando vai acontecer. A gente tem, por exemplo, o sismógrafo que mede, né, registro de movimentos do solo, e a gente tem a escala Richter, que calcula a magnitude de um abalo sísmico, ou seja, a amplitude das ondas de um terremoto, das ondas sísmicas, tá? Um terremoto de escala 1, 2, até 5 não causa tanto estrago não, tá? Tem países que é muito comum acontecer uns tremores e tudo mais. Agora, terremotos de escalas Richter muito maiores, como por exemplo 7, 9, pode causar grandes destruições e até mesmo dizimar cidades inteiras. Por isso que é muito importante a gente prever esses impactos, tudo bem? Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. Beijo!